O que você faria se descobrisse que o mapa do mundo que te ensinaram na escola é uma mentira? Enquanto você assiste a este vídeo, a Rússia pode ter acabado de puxar o pino de uma granada biológica e geopolítica que estava enterrada há 15 milhões de anos sob o gelo da Antártida. Não estamos falando apenas de frio e pinguins. Estamos falando de um reservatório de 511 bilhões de barris de petróleo, o dobro de toda a reserva da Arábia Saudita, encontrado em território que, por lei, ninguém deveria tocar. Mas antes de falarmos da ganância, existe algo mais assustador. Cientistas russos perfuraram o teto do Lago Vostok e encontraram formas de vida com um DNA tão bizarro que são mais diferentes de nós do que um cogumelo é de um ser humano. Seriam esses os alienígenas que sempre procuramos no espaço, mas que estavam o tempo todo sob nossos pés? E aqui vai a pergunta que está dividindo o mundo e que eu quero que você responda agora nos comentários. Você acha que a Rússia tem o direito de explorar essas riquezas em nome do progresso? Ou eles estão prestes a destruir o último santuário do planeta e liberar patógenos antigos que nossa imunidade não consegue processar? Comenta aí embaixo, progresso ou catástrofe? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar sobre as cavernas vulcânicas habitáveis e o antigo segredo alemão na Antártida vai mudar sua visão sobre o que realmente acontece no fundo do mundo. O abismo sobre o gelo. O mapa do mundo é considerado praticamente completo, um quebra-cabeça completo de imagens de satélite e coordenadas de GPS. No entanto, bem no extremo sul do globo, existe uma fronteira vertical que permaneceu invisível aos olhos humanos até o final do século XX. Durante décadas, a estação de pesquisa russa em Vostok foi conhecida principalmente por ser o lugar mais frio da Terra, um posto avançado desolado onde as temperaturas despencavam regularmente para menos 80 graus Celsius. Mas sob os pés dos cientistas que viviam nesses barracos de metal ondulado, jazia um segredo que eventualmente aterrorizaria a comunidade científica: uma massa de água do tamanho do Lago Ontário. Isolado do resto da biosfera por 15 milhões de anos, o Lago Vostok não foi descoberto por acaso, mas sim por uma lenta e inquietante constatação. Na década de 1960, um piloto e geógrafo russo chamado Andrei Kapitsa avistou, do ar, uma estranha mancha plana de gelo. Não imitava o terreno acidentado e ondulado das geleiras circundantes. Era perfeitamente plano, como um espelho congelado. Ele suspeitava que algo enorme estivesse amortecendo o fluxo da camada de gelo acima. No entanto, foi somente na década de 90, por meio de uma colaboração entre especialistas russos e britânicos em radar, que a verdadeira dimensão da descoberta foi revelada. Não havia apenas umidade sobre o gelo, havia um abismo líquido. Imagine um mundo onde o sol não brilha desde meados do Mioceno. Enquanto os humanos evoluíam, impérios surgiam e desapareciam, e a revolução industrial saturava a atmosfera com carbono, o Lago Vostok permanecia em completa escuridão. A camada de gelo que o cobre tem quase 4 quilômetros de espessura, aproximadamente 4 quilômetros de água antiga e sólida. A pressão no fundo é imensa, aproximadamente 350 vezes mais do que a pressão ao nível do mar. Em circunstâncias normais, a água estaria solidificada em blocos de gelo nessas temperaturas, mas o calor geotérmico do núcleo da Terra e a camada isolante da geleira mantém o Lago Vostok em estado líquido. É um lago subgelado, um recanto do passado remoto, aprisionado em uma panela de pressão. O terror começou quando a equipe russa na estação Vostok iniciou a perfuração. O projeto, conhecido como Poço 5G1, foi uma façanha de engenharia que beirava o impossível. Os perfuradores não estavam lutando apenas contra o frio, mas contra as próprias leis da física do gelo. À medida que desciam mais fundo, o gelo tornava-se mais maleável, ameaçando quebrar as brocas ou travar o equipamento. Quando alcançaram o gelo de acreção, a camada logo acima da água líquida, a tensão na comunidade internacional era palpável. A NASA e vários grupos ambientalistas imploraram à equipe russa que parasse. O medo era simples: se perfurássemos o teto do Lago Vostok, poderíamos contaminar um ecossistema intocado com bactérias da superfície, ou pior, liberar algo das profundezas para o qual o mundo moderno não estava preparado. Mas a Rússia seguiu em frente. Em fevereiro de 2012, após décadas de perfurações intermitentes, a broca finalmente rompeu o gelo. A água do lago, sob extrema pressão, jorrou para dentro
dentro do furo como um geyser, congelando instantaneamente e formando um tapão que selou o lago novamente. Foi um ataque cirúrgico ao desconhecido. Quando os pesquisadores finalmente trouxeram as amostras do gelo congelado do lago até a superfície, o que encontraram desafiou a classificação biológica padrão. A análise do gelo revelou sequências de DNA que não correspondiam a nada nos bancos de dados globais. Eles encontraram evidências de extremófilos, organismos que prosperam em condições que matariam qualquer outra forma de vida. Algumas dessas bactérias pareciam ser organismos multicelulares complexos, adaptados a viver em um ambiente com alto conteúdo de oxigênio. O lago está supersaturado e sem nenhuma luz. Havia remores sobre a bactéria 1T, uma forma de vida que compartilhava menos de 86% de seu DNA com qualquer espécie. No mundo da genética, isso é um abismo. É a diferença entre um ser humano e um cogumelo. A descoberta foi aterradora porque provou que a vida não sobrevive apenas na escuridão. Ela se transforma em algo completamente estranho. A descoberta russa destruiu a ideia de que a Antártida era um continente morto. Em vez disso, revelou que estamos caminhando sobre um enorme laboratório pressurizado de biologia desconhecida. Se esses organismos chegarem aos nossos oceanos através do derretimento do gelo ou do movimento das placas tectônicas, as consequências ecológicas são imprevisíveis. Não estamos falando apenas de um lago, estamos falando de uma cápsula do tempo biológica que está funcionando há 15 milhões de anos e a Rússia acabou de puxá-la. O mistério do que nada na escuridão é apenas o começo da história, enquanto o foco se desloca da biologia do passado para os recursos do futuro. Ecos de um mundo perdido. O verdadeiro terror da descoberta de Vostok não reside no silêncio do gelo, mas no ruído dos dados. Quando a equipe russa finalmente analisou as primeiras amostras líquidas da superfície do lago, não estavam apenas olhando para a água, estavam diante de um vácuo biológico que havia sido repentinamente e violentamente rompido após 15 milhões de anos de isolamento. Nos laboratórios do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica em São Petersburgo, os resultados foram arrepiantes. Entre as milhares de sequências genéticas identificadas, uma parcela significativa pertence a organismos completamente desconhecidos pela ciência moderna. Não se trata apenas de novas espécies, como a descoberta de um novo besouro na Amazônia. São ramos inteiros da árvore da vida que vem crescendo em uma direção diferente desde o Mioceno. Um filotipo específico identificado como bactéria T causou grande impacto na comunidade científica global. Ele compartilhava menos de 86% do seu DNA com qualquer forma de vida conhecida na superfície. Para se ter uma ideia, os humanos compartilham aproximadamente 98% do seu DNA com os chimpanzés e quase 50% com as bananas. Uma diferença de 14% representa um abismo biológico que sugere que estamos diante de uma forma de vida que evoluiu sob leis físicas completamente diferentes. O terror aqui é duplo: a ameaça de contaminação biológica e a caixa de Pandora de patógenos ancestrais. O lago é um ambiente de alta pressão e rico em oxigênio. Um mundo supersaturado onde os níveis de oxigênio são 50 vezes maiores do que em lagos de água doce típicos. Qualquer organismo capaz de sobreviver ali é, por definição, um sobrevivente supremo. Os cientistas temem que, se esses extremófilos fossem introduzidos em nosso mundo, poderiam superar as bactérias modernas em competição ou possuir propriedades bioquímicas que nosso sistema imunológico simplesmente não consegue processar. Os cientistas russos que dedicaram suas carreiras a perseguir esse fantasma, homens como Valery Lukin, que liderou a expedição por décadas, enfrentaram mais do que apenas ceticismo científico. Eles enfrentaram o impacto psicológico do polo do frio. Para esses pesquisadores, o Lago Vostok não era apenas um dado, era uma obsessão que definiria suas carreiras. Eles viviam em um lugar onde o ar é tão rarefeito que parece respirar por um canudo e onde o sol desaparece por meses. Esse isolamento gera um certo tipo de intensidade. Quando finalmente tocaram a água de Vostok, não estavam apenas descobrindo um lago, mas sim alcançando uma versão da Terra que não deveria mais existir. Contudo, à medida que o mistério biológico se aprofundava, um novo e talvez mais imediato terror começou a emergir dos dados russos. Enquanto metade da equipe estudava a vida antiga, a outra metade, sob a égide da empresa estatal Rosgel, investigava o que se escondia no fundo do Oceano Antártico.
eles encontraram evidências de algo ainda mais complexo: a presença de DNA de eucariotos multicelulares, organismos complexos, indicava que o Lago Vostok poderia não ser apenas uma sopa de micróbios. Existem teorias apoiadas pela presença de certos fragmentos de DNA de que o lago poderia abrigar um ecossistema de fontes termais. No fundo desse abismo sem luz, a atividade tectônica poderia estar criando calor e energia química, sustentando uma cadeia alimentar que inclui desde vermes tubulares até talvez criaturas cegas, pálidas e semelhantes a peixes que nunca viram um fóton de luz. O mundo assistiu enquanto a equipe russa retirava recipientes com água que, teoricamente, poderiam conter o equivalente biológico de um incêndio florestal em câmera lenta. Se esses organismos chegassem aos nossos oceanos através do derretimento do gelo ou do movimento das placas tectônicas, as consequências ecológicas seriam imprevisíveis. Não estamos falando apenas de um lago, estamos falando de uma cápsula do tempo biológica que está funcionando há 15 milhões de anos. E a Rússia simplesmente puxou o pino. A constatação de que estamos caminhando sobre um enorme laboratório pressurizado de biologia desconhecida mudou a forma como vemos o continente. Ele não é mais apenas uma parede de gelo, é uma tampa que esconde um mundo que talvez fosse melhor deixar em paz. Mas enquanto os cientistas debatiam a ética de sua descoberta, o foco do Kremlin mudou dos micróbios na água para as riquezas na rocha. O fantasma silencioso do lago congelado logo foi ofuscado por uma descoberta que incendiaria os corredores do poder mundial. O fantasma de uma indústria trilionária. Enquanto os mistérios biológicos do lago congelado nas profundezas cativaram a imaginação científica, uma revelação muito mais imediata e explosiva emergiu das águas geladas do Mar de Weddell. Em uma série de relatórios que começaram a surgir em maio de 2024 e dominaram o discurso geopolítico ao longo de 2025, foi revelado que pesquisas sísmicas russas haviam identificado algo sob o leito marinho da Antártida que assustou os mercados mundiais de energia. O número era impressionante: 511 bilhões de barris de petróleo. Para entender a magnitude desse número, é preciso compará-lo aos gigantes da indústria. Essa única descoberta representa quase o dobro das reservas comprovadas da Arábia Saudita e cerca de 10 vezes a produção total gerada pelo Mar do Norte nos últimos 50 anos. Isso não foi apenas uma descoberta, foi a identificação de uma superpotência energética global escondida sob o único lugar na Terra onde a extração é estritamente proibida por lei. A descoberta foi feita pelo Alexander Karpinsky, um navio de pesquisa polar especializado operado pela Rosgil, a agência estatal russa de exploração geológica. Durante várias temporadas, o navio mapeou meticulosamente o potencial de hidrocarbonetos do território antártico britânico, uma faixa triangular do continente também reivindicada pelo Chile e pela Argentina. Embora Moscou afirme oficialmente que suas atividades são puramente científicas, a natureza dos dados sísmicos coletados sugere uma motivação muito mais pragmática. Ao contrário da pesquisa científica tradicional, que pode estudar os movimentos do gelo ou a história da crosta terrestre, os levantamentos conduzidos pelo Alexander Karpinsky se concentraram especificamente nas bacias sedimentares conhecidas por conter petróleo e gás. Isso levou especialistas, incluindo o professor Klaus Dodds, uma voz proeminente na geopolítica polar, a alertar que a Rússia não está mais apenas estudando o gelo. Na prática, trata-se de uma prospecção para a riqueza do próximo século. O terror inspirado por esse fantasma de 511 bilhões de barris não é meramente ambiental. Embora a perspectiva de um derramamento de petróleo no Oceano Antártico, intocado, seja um pesadelo assombroso para os ecologistas. O temor, na verdade, é que essa descoberta sirva de detonador para o sistema do Tratado da Antártida. Desde 1959, o continente é uma reserva natural única dedicada à paz e à ciência, com o Protocolo de Madrid de 1991 impondo uma proibição por tempo indeterminado a todas as atividades de mineração e exploração de petróleo. No entanto, o protocolo deverá ser revisto em 2048. Ao mapear essas reservas agora,
a Rússia essencialmente colocou um sinal de reserva no continente, indicando ao mundo que, quando o tratado finalmente for desfeito, a corrida pelo fundo do mundo será liderada pelo Kremlin. Para uma Rússia atualmente pressionada por sanções ocidentais e em busca de influência estratégica a longo prazo, essas reservas representam um plano B, que poderia eventualmente romper com a dependência energética global do Oriente Médio e do Ocidente. Além disso, a revelação reacendeu uma tensão territorial latente. O Mar de Weddell, onde se encontra a maior parte do petróleo, é um ponto crítico de sobreposição de soberanias. O Reino Unido, o Chile e a Argentina reivindicam historicamente essa região específica e nenhum deles está disposto a ver uma potência rival ou uma gigante estatal russa inventariar sistematicamente as riquezas que consideram ser seus por direito. Em resposta aos relatórios russos, o Chile e a Argentina já aumentaram sua presença naval e realizaram reuniões de emergência em suas bases na Antártida. O fantasma dos 511 bilhões de barris transformou o que antes era uma fronteira científica colaborativa em um tabuleiro de xadrez de alto risco, onde as jogadas são feitas por meio de sinais sísmicos e advertências diplomáticas. O mundo está aterrorizado porque, pela primeira vez em 60 anos, o continente branco está sendo visto sob a ótica da ganância industrial e não da maravilha científica. Tecnicamente, a extração desses recursos continua sendo uma façanha de engenharia extrema, atualmente além da capacidade humana. O Mar de Weddell abriga algumas das águas mais perigosas do planeta, onde icebergs gigantescos podem esmagar cascos de navios e ventos com força de furacão tornam inviável o uso de plataformas de perfuração tradicionais. No entanto, a mera existência desses dados altera a psicologia da região, cria uma febre por recursos que é difícil de curar. Se uma nação começa a se preparar para um mundo pós-tratado de exploração, outras se sentirão compelidas a fazer o mesmo para não ficarem atrás. Este é o verdadeiro perigo da descoberta russa. Não se trata apenas de encontrar petróleo, mas sim o mecanismo preciso para desmantelar 70 anos de paz internacional. A paisagem silenciosa e congelada agora é assombrada pela perspectiva de torres de perfuração e oleodutos, uma visão de futuro que parece uma traição ao próprio propósito do continente. Com o aumento da tensão geopolítica, a atenção mundial começou a se voltar para as pessoas no terreno, aquelas que vivem nos confins do planeta, presas entre a busca pelo conhecimento e o peso das ambições de suas nações. Além das cifras bilionárias e dos micróbios ancestrais, estão os seres humanos que de fato vivem nesse congelador. Homens e mulheres cuja sobrevivência diária é tão precária quanto os tratados que representam. O degelo geopolítico. O verdadeiro terror da descoberta russa na Antártida não é meramente um produto de dados sísmicos ou micróbios ancestrais. Isso também se reflete na resistência humana necessária para descobri-las. Para entender como a Rússia alcançou essas revelações, é preciso analisar a vida daqueles que estavam estacionados em Vostok. Estabelecida em 1957, a estação Vostok fica sobre a camada de gelo da Antártida Oriental, a aproximadamente 1.301 quilômetros do Polo Sul geográfico. É um lugar onde o conceito de carreira assume uma dimensão de sobrevivência. A estação está localizada no Polo Sul do Frio, onde a atmosfera é tão rarefeita devido à altitude de 3.488 metros que os recém-chegados frequentemente sofrem de mal de altitude por semanas, lutando para realizar até mesmo as tarefas mais simples. Aqui, o ar contém quase 50% menos oxigênio do que ao nível do mar, tornando cada respiração um esforço consciente e cada passo uma aposta física. Os pesquisadores que habitam esta estação, a Vostochnik, são de uma espécie à parte. Suas carreiras são forjadas em um mundo onde o sol desaparece por 4 meses do ano, mergulhando a estação em uma escuridão permanente e congelada. Durante esses longos meses de inverno, a estação fica completamente inacessível. Nenhuma aeronave consegue pousar, porque o fluido hidráulico do trem de pouso congelaria e se romperia. Nenhuma travessia terrestre consegue alcançá-los
encontrá-los através dos 1.400 quilômetros de gelo irregular. Os 15 a 30 homens que restam são essencialmente os seres humanos mais isolados do universo, mais isolados de qualquer ajuda do que os astronautas da Estação Espacial Internacional. Para cientistas como Vladimir Lipenkov ou o falecido Boris Kudryashov, a trajetória profissional até Vostok muitas vezes começava nos rigorosos institutos de mineração e engenharia de São Petersburgo e Moscou, onde se especializavam na física do gelo e na mecânica da perfuração de poços profundos. O cotidiano em Vostok é uma batalha meticulosa contra a entropia. A estação é alimentada por geradores a diesel que não podem falhar, pois a perda de calor a menos 80 graus Celsius levaria à morte em poucas horas. A água não é encontrada. Ela é produzida derretendo neve em grandes tanques, uma tarefa que cabe ao oficial de serviço do dia. A dieta é rica em calorias e gordura para combater a luta constante do corpo para manter a temperatura corporal, com meceias frequentemente compostas de carnes enlatadas, mingais pesados e o ocasional luxo de um vegetal fermentado. Os papéis profissionais são fluidos. Um glaciologista de renome mundial pode passar a manhã analisando núcleos de gelo de 400 mil anos e à tarde removendo neve dos dutos de ventilação da estação. Essa falta de hierarquia nasce da necessidade. Em um lugar onde a natureza está ativamente tentando te matar, o único currículo que importa é aquele que comprova que você consegue manter o aquecimento funcionando. O impacto psicológico nesses cientistas é objeto de intenso estudo pelo Instituto Russo de Pesquisa Ártico e Antártico. A monotonia social de ver as mesmas 12 pessoas durante um ano em um ambiente metálico confinado leva a um estado psicológico singular conhecido como tensão antártica. A longevidade na carreira em Vostok é rara. Muitos cientistas passam 1 ou 2 invernos no local e nunca mais voltam, com o corpo e a mente exaustos pela privação sensorial. No entanto, existem os veteranos, homens que passaram décadas retornando ao gelo, movidos por uma devoção aos segredos enterrados a 4 quilômetros de profundidade. Foram eles que gerenciaram o projeto de perfuração 5G1, uma máquina que se tornou uma entidade viva para eles, exigindo manutenção constante, lubrificação e precisão cirúrgica para evitar a contaminação do lago que tanto desejavam alcançar. Esses homens são a vanguarda das ambições russas na Antártida. Enquanto o mundo vê 511 bilhões de barris de petróleo como uma ameaça geopolítica, os Vostochnik os enxergam como o resultado de décadas de trabalho árduo na escuridão. Suas carreiras são construídas sobre a premissa de que a Antártida não é um deserto de gelo, mas sim um depósito. Quando a Rússia iniciou uma grande modernização da estação em 2024 e 2025, transportando milhares de toneladas de novos equipamentos pelo gelo em trens de tratores, a mensagem ficou clara: eles estão passando da exploração temporária para a ocupação permanente. O novo complexo de inverno, uma estrutura modular que lembra uma estação espacial futurista, foi desenhado para abrigar pesquisadores com relativo conforto, sinalizando que a era da sobrevivência heróica está sendo substituída por uma era de presença em escala industrial. Mas à medida que esses cientistas se instalam em seu novo lar de alta tecnologia, o terror que descobriram começa a vazar do laboratório para a arena política global. A transição da descoberta científica para o status de ativo nacional nunca é tranquila, especialmente quando o ativo em questão é o último território inexplorado do planeta. A verdade é que a Antártida parou de ser apenas um deserto de gelo para se tornar o tabuleiro de jogo mais perigoso do planeta. O que a Rússia revelou, desde os organismos alienígenas do Lago Vostok, isolados por 15 milhões de anos, até as reservas de 511 bilhões de barris de petróleo, prova que o fim do mundo, na verdade, está muito vivo. Estamos diante de uma cápsula do tempo biológica, onde a Rússia, intencionalmente ou não, já puxou o pino. Seja através da contaminação por bactérias desconhecidas que desafiam o nosso DNA, ou pela liberação de metano que pode acelerar um aquecimento global irreversível, o teto do nosso planeta está sendo desparafusado. A pergunta que fica não é mais se o Tratado da Antártida será quebrado, mas quando? E enquanto o mundo discute política, as profundezas do gelo continuam exalando segredos que talvez devessem
devêssemos ter deixado em paz. Se você chegou até aqui, é porque faz parte do pequeno grupo de pessoas que não tem medo de encarar as verdades desconfortáveis do nosso mundo. Se inscreva no Mundo Restrito e ative o sininho, porque nossa próxima investigação vai te levar a um lugar ainda mais sombrio. Não esqueça de deixar o seu like se este vídeo abrir seus olhos para o que está acontecendo no Polo Sul. O gelo está derretendo e o que ele esconde pode mudar tudo.